ele assassinou o próprio clã, e mesmo assim é visto como herói. O mundo o chama de gênio mártir salvador, mas a verdade é mais sombria. Itachi Uchiha acreditava que podia ser Deus, e como todos que tentam ser, acabou sangrando sozinho no próprio altar da paz. Em Naruto, Itachi é a personificação do dilema moral, o homem que carrega o fardo do massacre em nome da harmonia. Mas quem realmente foi Itachi? Um pacifista silencioso, disposto a sacrificar tudo pelo equilíbrio? Ou um psicopata funcional frio calculista, que decidiu o destino de todos como quem elimina peças de um tabuleiro? A resposta, como tudo que é profundamente humano, não está na superfície. Está no abismo entre o idealismo e o poder. Itachi era o filho perfeito, o gênio prodígio que nasceu com os olhos do destino. Desde jovem ele entendeu o mundo como um teatro da dor e acreditou que poderia ser o diretor dessa peça. Quando o ódio entre o clã Uchiha e Konoha começou a fermentar, ele se convenceu de que o sangue de muitos poderia redimir o futuro de todos. Assim, nasceu o mito do herói silencioso. Mas há algo que o mundo ninja nunca entendeu. Itachi não matou o clã por obediência. Ele matou porque acreditava ter razão. Porque enxergava o mundo com o olhar de quem já se despediu da própria humanidade. E é aqui que nasce o verdadeiro perigo, quando a compaixão se mistura com a arrogância. Quando alguém acredita tanto no bem que começa a justificar o mal. Aos olhos de Itachi, o massacre não foi um crime, foi um ato cirúrgico. Um sacrifício matemático para salvar o sistema. Mas o problema é que quem se coloca acima do erro já está cometendo o maior deles. Itachi não é um guerreiro movido por raiva. Ele é o cirurgião da guerra preciso calmo, sem pulsação emocional. Enquanto ninjas comuns matavam por dever, Itachi matava por lógica. E é exatamente isso que o torna assustador. Ele não precisa odiar para eliminar. Ele elimina porque acredita estar fazendo o certo. Essa é a essência do psicopata idealista, aquele que destrói sorrindo, acreditando que está salvando. Mas o que é pior, a brutalidade impensada ou a crueldade racionalizada Itachi é o espelho da civilização moderna, um mundo que comete atrocidades em nome da paz, que assassina sonhos em nome da estabilidade, que pune inocentes em nome da ordem. E quanto mais ele acreditava ser o guardião da harmonia, mais se tornava prisioneiro da própria lógica. No fim, Itachi não era um homem tentando salvar o mundo. Era um homem tentando provar que ele podia controlá-lo. O mundo aplaude o sacrifício de Itachi, mas ignora o perigo que ele representa. O perigo de achar que o bem pode ser imposto à força, de achar que a paz é um produto que se entrega depois do massacre. Itachi acreditava no poder das sombras, que a verdade devia ser escondida, que o povo devia ser protegido até mesmo da própria consciência. Mas o mundo que precisa ser enganado para ser salvo é um mundo que já está perdido. Essa é a ironia. Ele matou o clã para evitar uma guerra, mas sua decisão alimentou a raiz de outra. O ódio de Sasuke, o ciclo da vingança, a perpetuação do trauma. A paz de Itachi era um castelo de areia construído sobre ossos. E o mais trágico é que ele sabia disso. Sabia e mesmo assim continuou. Porque Itachi não buscava salvação, buscava controle. Existem dois Itachis, o que o mundo viu e o que o próprio mundo nunca entendeu. O primeiro é o gênio silencioso, o homem que carrega a culpa do impossível. O segundo é o manipulador absoluto que acreditava poder reescrever o destino com a própria lógica. Mas ambos estão certos, e ambos estão errados. O Itachi que mata o clã e salva Konoha é o mesmo que destrói a alma do próprio irmão. O Itachi que prega a paz é o mesmo que planta as sementes da guerra. E talvez seja isso que o torna tão humano. Ele é o erro que acreditou ser solução. Mas há algo que o mundo ninja nunca entendeu. Itachi nunca foi um Marte. Ele foi o produto mais refinado do sistema que jurou destruir a crença de que o bem e o mal podem ser medidos em números, que a vida é uma equação moral que alguém pode resolver. O que torna Itachi tão desconfortável não é o que ele fez, é o que ele revela sobre nós, sobre o nosso desejo de controle, sobre a nossa mania de justificar crueldades em nome de ideais. Vivemos num tempo em que todo mundo acredita estar certo, onde cada lado se diz o salvador e chama o outro de monstro. E no meio disso o mundo sangra como Konoha sangrou. Itachi é o retrato dessa arrogância moral moderna. A crença de que a verdade está sempre do nosso lado e que qualquer sacrifício é válido desde que seja pelo bem maior. Mas não existe bem maior que a consciência limpa, e Itachi morreu sem ela.
O herói que salvou a aldeia morreu sujo com o sangue da própria lógica. No final, Itachi prova uma verdade que a humanidade insiste em negar. O controle absoluto é a mais bela forma de loucura. Ele queria um mundo sem ódio. E para isso, precisou se tornar o rosto do ódio. Ele quis salvar o irmão da dor e para isso mergulhou nela. Ele quis deter o ciclo da guerra e para isso perpetuou com outro nome. Itachi acreditava no amor, mas agia como quem teme sentir. E essa é a sua verdadeira maldição. Ele não foi corrompido pelo ódio, foi destruído pelo amor mal interpretado. No fim, não existe resposta simples. Pacifista ou psicopata Itachi foi apenas humano demais para viver num mundo que não tolera a humanidade. A chama de Itachi se apagou em silêncio, mas a pergunta continua queimando. Até onde você iria pelo que acredita ser o certo? A análise da figura de Itachi Uchiha transcende a narrativa de Naruto e se estabelece como um estudo de caso filosófico sobre a natureza do sacrifício e a ética utilitarista. Ele é o arquétipo do indivíduo que se coloca como o único capaz de tomar a decisão impossível. Essa postura é a essência da tragédia grega, transportada para o universo ninja. Itachi não é apenas um personagem, ele é um juiz e um executor. Ele se arroga o direito de decidir quem vive e quem morre, quem sofre e quem é poupado. Essa é a manifestação da arrogância do intelecto, a crença de que a superioridade cognitiva confere superioridade moral. Ele acreditava que sua visão de longo prazo justificava a brutalidade de curto prazo. O massacre do clã Uchiha não é apenas um evento chocante, é o ponto de inflexão onde a lógica de Itachi se torna inumana. Ele não mata por prazer ou por vingança, ele mata por cálculo frio. Ele vê o clã não como indivíduos, mas como uma ameaça estatística à estabilidade de Konoha. Essa desumanização é o primeiro passo para qualquer atrocidade cometida em nome de um bem maior. A ironia central de Itachi é que ao tentar quebrar o ciclo do ódio, ele o reforça de maneira mais profunda e pessoal. O ódio de Sasuke não é um ódio genérico contra Konoha, é um ódio direcionado e íntimo contra o próprio irmão. Itachi cria sua própria antítese e o seu próprio carrasco. Ele planta a semente da vingança mais poderosa e destrutiva de toda a série. O sacrifício de Itachi é a prova de que as boas intenções não pavimentam o caminho para a paz, mas sim para o mito. Ele se torna um mito para Konoha, um monstro para Sasuke e um enigma para o mundo. O mito é mais fácil de gerenciar do que a verdade. A verdade de que a paz foi comprada com o sangue de inocentes e a destruição de uma família inteira é muito pesada para a consciência coletiva. Itachi nos ensina que a verdade é o primeiro sacrifício na busca pela paz imposta. Ele esconde a verdade de todos para proteger a aldeia, mas ao fazer isso, ele condena a si mesmo e ao seu irmão a uma vida de mentiras e sofrimento. A paz que ele constrói é uma paz baseada na ignorância, e a ignorância é a mãe de toda tirania. O que Itachi realmente buscava era o controle absoluto sobre o destino. Ele queria ser o único a ditar o fim da história. Ele queria ser o autor do seu próprio sacrifício. Mas o universo de Naruto e a própria vida nos mostram que o destino é caótico e imprevisível. O controle é uma ilusão, e a tentativa de exercê-lo leva à destruição. A figura de Itachi é um aviso para todos aqueles que se veem como os únicos capazes de resolver os problemas do mundo. É um lembrete de que a humildade é a virtude mais importante na política e na vida. A humildade de reconhecer que você não tem todas as respostas, que o sacrifício de um não justifica a dor de muitos, e que a paz real só pode ser construída através da transparência e do diálogo, e não através do massacre e da mentira. No fim, Itachi é um herói trágico. Ele é o homem que tentou ser um deus, mas falhou em ser um homem. Ele nos deixa com a lição de que o amor verdadeiro não manipula, não mente, não sacrifica o outro em nome de um ideal. O amor verdadeiro liberta. E Itachi, ao tentar prender Sasuke em sua teia de mentiras e sacrifícios, falhou miseravelmente em amar. A chama de Itachi se apagou em silêncio, mas a pergunta continua queimando até onde você iria, pelo que acredita ser o certo. E a resposta que devemos dar é que o certo nunca exige a perda da nossa humanidade. O certo exige a nossa coragem de viver na verdade mesmo que ela seja dolorosa. A figura de Itachi Uchiha é um lembrete sombrio, de que a tirania nem sempre veste o manto do mal explícito. Muitas vezes ela se disfarça de necessidade de sacrifício de bem maior. Ele é a prova de que o caminho para a destruição pode ser pavimentado com as mais nobres intenções.
A sua história é um espelho para nossa própria tendência a justificar a crueldade em nome da eficácia. Itachi é o gênio trágico que se tornou vítima da sua própria inteligência. Ele era tão superior em sua capacidade de análise que se sentiu no direito de anular a vontade dos outros. Ele acreditava que a lógica era a única bússola moral e que a emoção era um erro a ser corrigido. Mas a vida política e a moralidade não são equações matemáticas. Elas são um caos de emoções, de incertezas, de livre-arbítrio. E ao tentar impor a ordem, ele apenas criou um caos mais profundo e mais doloroso. O verdadeiro legado de Itachi não é a paz que ele comprou, mas a pergunta que ele deixou. A pergunta sobre o preço da paz. A pergunta sobre a legitimidade do sacrifício. A pergunta sobre a responsabilidade individual em um mundo de conflitos. Ele nos força a confrontar a nossa própria hipocrisia, a nossa própria vontade de terceirizar a moralidade para um herói ou um vilão. Itachi é o paradoxo em sua forma mais pura. Ele é o amor que mata. Ele é a paz que destrói. Ele é a verdade que mente. E é nesse paradoxo que reside a sua força filosófica. Ele nos ensina que a coerência é mais importante que a conveniência, e que a integridade é o único alicerce que pode sustentar a grandeza. A sua história é um chamado à vigilância. Vigilância contra a arrogância intelectual. Vigilância contra a tentação de ser o salvador. Vigilância contra a crença de que o fim justifica os meios. Porque no momento em que você se permite justificar a crueldade em nome de um ideal, você se torna o monstro que jurou combater. Itachi Uchiha é o mártir da lógica. E sua morte é a prova de que a lógica sem o coração é apenas uma forma sofisticada de loucura. Ele nos lembra que a humanidade é a nossa maior força e a nossa maior fraqueza, e que a verdadeira vitória não é a que se conquista sobre o inimigo, mas a que se conquista sobre a nossa própria arrogância. A chama de Itachi se apagou em silêncio, mas a pergunta continua queimando até onde você iria pelo que acredita ser o certo. E a resposta que devemos dar é que o certo nunca exige a perda da nossa humanidade. O certo exige a nossa coragem de viver na verdade mesmo que ela seja dolorosa. Se essa reflexão te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal. Cada análise é uma aula de política, filosofia e poder. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nesse universo, visite nosso site. Lá você encontra mais reflexões para quem não assiste apenas a história, mas vive a lição. Porque no fim o verdadeiro poder nunca foi destruir o inimigo, mas entender por que ele existe.